Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita da senhora Kátia Silene Servídio. Ela é psicóloga e atua na área da dependência química com familiares há mais de 15 anos e está partilhando da experiência, das dificuldades que a família encontra, aquele impacto quando fica sabendo do seu querido, do seu amado que está utilizando uma substância. Ela está dando dicas de o que fazer, como fazer, está explicando quais sentimentos que geram, tanto para os familiares, está falando quais os comportamentos, a modificação de comportamento, tanto do filho como da família, e aonde procurar essa ajuda. Portanto, você, telespectador, se você se encontra numa circunstância parecida a essas, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@netserviços, sem cedilha.com.br, ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Nós temos uma especialista que atende ao seu telefonema e ela vai te administrar, te dar assim ideia, sugestão, o que você pode fazer nesse momento. Portanto, não fique tão confusa não. Entre em contato conosco. E agora nós vamos continuar esse bate-papo gostoso. Kátia Silene. Como o pessoal te chama, de Kátia ou de Silene? Só de Kátia. Só de Kátia? Só de Kátia. Mas Silene também é muito bonito. Eu gosto dos dois. Gosta dos Silene, dois? Gosto. Então, tá bom. Me diz uma coisa. A família tem momentos que é fator de proteção. Não é? Ela pode ser de proteção, acredito que normalmente depois do tratamento, se é que ela faz também um tratamento. Porque muitas famílias eu vejo muito mais como provedores e conviver com determinadas famílias é uma situação de risco. Às vezes eu falo para o dependente, melhor você não voltar para sua casa. Sim. Com o perfil dessa sua família, você vai recair. Você encontra essas dificuldades nas famílias? Muito, muito, né? A família como protetora, é bom a gente esclarecer isso, Cláudia, porque assim, olha, a família é fator de proteção, mas às vezes a família acha que proteção, ela dá tudo para o indivíduo. Isso. Então, o indivíduo ele fica internado durante tanto tempo ali naquela comunidade e aí ele volta para casa. Então, lá ele descobriu o que são regras, o que é disciplina, né? Que ele precisa disso porque essa é uma doença capciosa. E ele precisa se disciplinar. Não é porque ele arruma cama ou porque ele levanta cedo, mas porque é uma disciplina para a vida dele. Né? Eu tenho que fazer isso, aquilo, se programar. Aí ele chega em casa, essa família que acha que é uma família de proteção, então a família, não, filhinho, não precisa mais arrumar a cama, a mamãe vai levar café na cama para você. Não procure emprego, porque olha, agora ainda não é hora, ainda não é o momento de você trabalhar. Isso não é proteção. Isso é uma família sem autoestima e com todas essas coisas que eu falei, passa a ser uma família de risco. Que esse dependente ele vai sair, né, assim, com o tratamento na cabeça destruiu ele chega em casa em uma semana, a família destruiu o que foi feito. Porque quem não gosta de café na cama? Quem não gosta de todas essas mordomias? Não é só o dependente, somos todos nós. Mas precisa aí dessa família, né, também saber o que é disciplina. Então, por isso, a família precisa engajar no tratamento juntamente com o dependente. Saber mesmo que a comunidade não ofereça um tratamento específico para a família, mas saber aonde tem, ir, frequentar e ver as mudanças, ver que tipo de tratamento tem nessa comunidade, entender o que é a dependência química, ler tudo sobre isso. Né? Porque se nós tivéssemos, eu volto a falar, Cláudia, se a gente tivesse um filho com câncer, a gente leria tudo sobre o assunto, procuraríamos especialistas, iríamos atrás, né? Falaria... E a dependência química ainda tem esse estigma. Então, o preconceito começa na família. Sim. Porque eles não conseguem ver Sim. como doença. Sim, é isso mesmo. Começa na família. Então... porque você está colocando assim, a analogia é perfeita. Qualquer outra doença que não envolve o caráter, né, porque a doença da substância, a doença química, da dependência química, infelizmente, ela é a mais complexa que eu conheço. Qualquer outra doença não mexe no caráter. O sujeito que utiliza a droga, as pessoas perdem a confiança, ela perde trabalho. Os bens, ela lapida os bens, ela
acaba também retirando até os bens da família. E não é só os bens, ela retira o amor da família, ela acaba destruindo. Se a família não procurar tratamento, está tão doente ou mais do que o dependente. Sim. Vamos até explicar isso, Cláudio, aproveitar que você colocou isso, e até explicar isso cientificamente, né? O que a droga faz e onde ela age. Então, quando a droga entra no corpo, onde que ela vai agir? Primeiramente, né, no córtex pré-frontal. Então, eu não entendo muito dessa parte científica, né? Minha parte é mais a psicologia, enfim, mas eu fiz alguns cursos e vou tentar deixar aqui mastigado. Então, o que acontece? O que a gente tem aí nesse córtex pré-frontal? Principalmente a crítica. Então, a crítica é afetada. O indivíduo, né, toda a família fala isso, ele só é ruim quando bebe. Então, mas é isso mesmo, porque quando ele bebe, ele perde a crítica, ele perde a motivação, tem outros fatores, mas a crítica. Então, aquele indivíduo que era sério, bacana, legalzinho, que sai com a esposa, legal, aí ele chega na festa da família, ele bebe todas, aí ele olha para a irmã da esposa, ele olha para a vizinha, ele passa a mão na perna da vizinha, enfim, ele mudou, ele não tem crítica, ele mudou. E o que ele mudou porque o caráter dele é ruim? Não, ele modificou porque a droga atingiu, a droga não deixou, né, aqui nessa parte do cérebro que a crítica fosse como ele aprendeu. Então, anestesiou a capacidade da razão. Sim, ele modifica, é isso. Então, ele modifica a atitude. E a partir do momento que ele modificou a atitude, ele vai ter uma atitude ruim, e aí a gente começa a colocar essa coisa de moral e etc. Mas não é, esse indivíduo, ele está fisicamente prejudicado, ele não tem essa, né, essa capacidade, enfim. E a gente confunde muito isso só com caráter, só com moral. Então, agora nós não vamos tratar, porque o indivíduo, quando ele bebe, quando ele usa droga, ele modifica, ele quer roubar, ele quer fazer... Nós não vamos tratar? Ele se torna inconveniente não só para a família, como para a sociedade. Sim, sim. É como você está falando, a doença, nesse sentido, quando afeta a mutação neuronal, nessa ramificação de comunicação do cérebro, afeta, sim, a parte racional, afeta todas as áreas, a memória, a parte da emoção, da coordenação motora. A pessoa bebe, ela não tem coordenação. Então, toda essa rede de comunicação dos neurônios, ela somente, o que ela potencializa é uma outra área chamada de recompensa, onde a substância vai ativar e ela vai liberar certos neurotransmissores que causam prazer, como a dopamina, a serotonina, endorfina, noradrenalina. Essa rede de neurônios dão prazer para a carne, que podem ser obtidos através de outras experiências, através de reconhecimento por atitudes que são plausíveis, tanto do reconhecimento profissional ou por mérito próprio, mas de uma forma sintética, como são as substâncias, altera. Então ela vive só por prazer imediato da carne e ela fica vulnerável ao instinto, bem primitivo. Ela quer prazer, então ela não mede o que ela fala, o que ela faz. Se ela tem vontade de urinar aqui, ela vai urinar aqui. Se ela tem vontade de brincar, fazer um gracejo, se ela é uma pessoa tímida, acabou a timidez, ela se torna corajosa, valente. Ela fica uma pessoa como ela gostaria em sonho, mas ela está acordada. E ela vai fazer tudo aquilo que ela tem vontade acordada e não em sonho. E vai se tornar uma pessoa incrivelmente não quista nesse meio, em qualquer meio. Sim. E assim, você falou sobre a timidez, né? Essa é a porta de entrada para as drogas. Então, todo dependente que a gente conversa, né? Assim, mas eu comecei a beber porque eu era muito tímido, eu precisava ir no bailinho, e aí eu chegava no bailinho, eu tomava umas e eu me soltava. Então, assim... Tímido mesmo, para estar com o grupo social. Sim, para estar com o grupo, para se encaixar. Para se encaixar, não é nem no baile só, para ganhar uma garota, é para estar com o próprio grupo. Sim. Tem dificuldade de falar com seus iguais, muito jovens. E isso a gente tem que perceber na educação de casa. Como é que é teu filho? Ele é tímido, ele fica isolado, ele participa e começa com o pai que olha de igual, olha no horizontal. Para a filha a gente não olha assim, a gente olha assim.
Porque quando o filho tem que fazer isso para o pai, ele vai ter medo, ele vai olhar para todo mundo aqui fora assim. Então a gente tem que conversar na horizontalidade. Tem pais que agacham para conversar com o filho, porque o filho já, por natureza, tem medo, tem receio. O filho não pode ter medo, o filho tem que participar. Então depende muito desse olhar, da forma como é a convivência no dia a dia. Porque eu pego jovens muito tímidos, e que ele me diz assim, de alto e bom som, eu bebia porque eu era tímido, tinha dificuldade até de sair. Quando alguém me convidava, eu não saía. Tinha vergonha. Vergonha. Então depende muito, família. A gente tem que perceber isso já de berço. Por isso essa coisa de pai participar com o filho, mãe participar em atividades esportivas, em grupos, estar ali convivendo, brincando, é muito oportuno. Então, essa autoestima, né, que a gente precisa cultivar no nosso filho pequeno ali, né? A gente precisa disso, esse amor, essa autoconfiança, tudo isso que você vai passando para o seu filho, que vai ajudar quando ele chegar. E por que começa na adolescência? Né? Durante toda essa fase da infância, o filho está ali meio protegido, né, pelos pais, mas vai chegando na adolescência, esse filho se desprende, vai sozinho, tem que ir no cinema, tem que ir na festinha sozinho, então ele vai sentindo essa insegurança. E se é uma criança com uma autoestima, se é uma criança que ela sabe que ela tem um respaldo, né, que acredita em si mesma, então ela vai passar mais facilmente por isso. Fica muito mais fácil. Como é que surge a codependência? Então, Cláudia, a codependência, eu participo muito em grupo de família, né? Trabalhei em grupo de família. E a codependência, às vezes a pessoa chega no grupo falando assim, eu sou codependente porque meu marido bebe. Eu sou codependente porque meu filho usa droga. Calma, né? Não começou aí. Então, não é porque o seu marido é alcoolista, não começou aí. Começou antes disso. Então, porque o que é a característica do codependente? O codependente ele é uma pessoa que ele não consegue ter relação saudável com as outras pessoas. Relacionamento saudável. E não é só com o marido que é dependente, mas ele não consegue relações saudáveis. Pode ser uma pessoa muito boazinha, mas eu faço tudo para essa pessoa, tudo eu quero fazer. Isso geralmente a gente encontra nas mães, né? Mas eu faço tudo para o meu filho, mas não é para fazer tudo. Você tem que ver você, esse amor próprio. Então, a tua codependência não começou do seu marido, né? Você percebeu isso ali. Mas você também já vem de lá de trás, de uma autoestima não diminuída. Né, diminuída. Então, porque, assim, quem não é codependente não fica. O marido vomita no sofá, primeira, segunda vez, tchau. Né? Acabou o relacionamento. E a gente não vê isso. O codependente é aquele que fica, que limpa o tapete, que no outro dia nem conta para o marido nem conta. Que ele vomitou no sofá. E isso é a coisa mais natural. Sim. Mas o que a gente vê? Se você vai num grupo de mútua ajuda para esposas, muitos dos grupos que eu participava, eu escutava assim, não bastava meu pai, que eu já tive problema com meu pai, eu tive que casar com outro alcoólico, mal sabe ela que filhos normalmente vão buscar a imagem daquele pai. Porque é onde eu sei viver. Então, eu aprendi a viver com aquele pai indisponível, porque um pai alcoolista é um pai indisponível, é um pai que você não pode contar com ele, é um pai que você está ali fazendo tudo. De repente, você assume esse papel na busca, na procura do seu marido também, porque aquilo é o que você aprendeu a viver. Então, você vai se identifica. Você vai procurar algo parecido, porque aquilo ali é muito parecido com o teu modelo, com o que você vivenciou. Então, a codependência ela não começa do seu marido bêbado, do seu filho dependente, não é isso. A codependência está lá atrás. Por isso que precisa o tratamento, porque senão o seu marido para de beber, você sarou, curou, não é mais codependente? Seu filho para de usar droga, você não é mais codependente? Não. A codependência está lá, está aqui, são os seus relacionamentos que são difíceis. Porque, geralmente, né, é aquela pessoa boazinha, que faz tudo para o outro, mas que nunca é satisfeita nas suas necessidades e se sente, né, angustiada por conta disso. Então, a gente precisa trabalhar essa autoestima, trabalhar essa pessoa para ela ser uma pessoa positiva, assertiva. A colocação da Kátia foi perfeita.
não sei se vocês, assim, com certeza vocês entenderam, mas a codependência não é do filho, não. A pessoa já vem com esse ranço, porque na primeira vez, se o seu companheiro bebeu, a primeira vez, não tem a segunda, não vai passar a mão. A mulher vai cobrar e vai impor o respeito. E com o filho a mesma coisa, não tem a segunda, a terceira vez. Vai ter punições, sanções, e ele vai ser responsável por aquilo que ele faz. Então, a codependência vai reforçando esse comportamento. É como ela colocou. Sim. Ela já conviveu com o esposo, ou apanhou, ou conviveu com o pai. Então, é uma pessoa que já foi habituada à convivência de ser essa pessoa mais capacho. A pessoa que tem amor próprio não aceita. Ela luta por esse espaço. O que eu pergunto sempre, Cláudio, para o codependente, eu pergunto... E eu choco muito o codependente, porque eu pergunto, qual é o seu ganho nisso? Porque a pessoa chega contando, mas ele vomitou no tapete, fez xixi no guarda-roupa, todas aquelas histórias que a gente conhece. E eu pergunto, olha a vida que você está vivendo. Ele não trabalha mais, você sustenta a sua casa, você limpa o tapete, você dorme com uma pessoa que não toma mais banho. Quando dorme, senão já dorme em quartos separados. Quando dorme. E aí eu pergunto para a pessoa, qual é o seu ganho nisso? E a pessoa se assusta. Ganho? Eu não tenho. Tem. Você está tendo um ganho nisso. Porque o cuidar do outro é o não cuidar de si mesmo. E é muito legal cuidar do outro, porque a gente não precisa cuidar da gente quando eu estou cuidando do outro. Então, eu não preciso olhar para mim, eu não preciso ver meus gostos, eu não preciso saber que música eu gosto de ouvir. A outra pergunta que eu faço é, quanto tempo faz você não vai no cinema? A pessoa leva até um susto. Mas que como? É isso? Cinema? Você vem me perguntar de cinema nessa altura do campeonato? Minha vida bagunça. Olha, a pessoa acha que não tem mais direito a lazer, que não tem mais direito a nada, mas tem um ganho atrás disso emocional. Tem um ganho, às vezes, de se sentir a vítima, a coitadinha. Mas eu estou assim porque meu marido bebe. Mas eu sou depressiva porque meu filho usa droga. Né? Então, tem sempre um ganho. A gente não faz nada muito de graça na vida. Né? Tem sempre um ganho atrás disso. E qual é o ganho? O que você está ganhando emocionalmente com isso? Porque a gente também percebe que muitos codependentes, quando o dependente para o uso, ele fica meio sem saber o que fazer. Sem chão. Né? Porque aí eu tenho que olhar para mim. Quando o outro para o uso, quando o outro está em recuperação, aí eu tenho que olhar para mim. Aí eu descubro que eu não sei mais o que é cinema, eu descubro que eu não sei mais o que é passeio, descubro que eu não sei mais que música eu gosto, o que eu quero nessa vida, quais são os meus objetivos, porque eu vivi cuidando do outro. Você me faz lembrar uma passagem de como nasce a Irmandade para Codependentes das mulheres. Como surge? É exatamente o que você está falando. Você sabe que o criador desse programa é o Bill, William Griffith. Não é? William, o Bill é a abreviação de William. O Bill, assim que formatou o grupo, logo de início, ele era daquelas pessoas que todos os dias tinha necessidade de estar no grupo. Chegou num domingo à tarde, ele falou para a esposa, Lois, né? Lois, vamos lá, estamos atrasados para o grupo. Ela pegou o sapato alto, mandou na cabeça dele, que se ele não abaixa, fica o sapato na cabeça dele. E foi um ato que ela nunca se viu tendo esse comportamento. Mesmo porque ele não trabalha, em inúmeros momentos da vida, ele não trabalha. Principalmente de 1929, com a queda da Bolsa, que ele perde tudo, até 1935, ele teve, em um ano, de 34 a 35, 4 internações psiquiátricas, das quais ele não trabalha mais. Então, ele já não está mais trabalhando, ela que mantém. Ela não briga de se agredirem. E nesse dia, quando ela se pega jogando um sapato e num estado de raiva, ela para pensar, por que eu cometi isso? Aí ela falou assim, eu estou com ciúmes, que agora era eu que tomava conta da casa e agora ele está com o grupo. E agora ele dá mais importância para o grupo do que a mim. Então ela se vê
né? Antes, a heroína, ele não precisa mais dela. Ele já está num grupo, ele trocou aquele espaço, ele está sóbrio, está se mantendo sóbrio, e ela percebeu, estou com ciúmes, então eu não estou mais fazendo bem. Foi aí que ela chamou as outras esposas, falou, eu me percebi assim, e começou a compartilhar com uma com outra, e várias estavam com raiva do marido. Isso nós não podemos ter. Nós não queríamos que eles parassem, eles não pararam, e nós estamos com bronca, estamos com raiva. Vamos dar início a um grupo. Aí elas, paralelamente, montam uma sala de codependentes, e aí elas começam a rir, ter mais essa vida, vivem e nos deixam também viver. Então é muito interessante, porque é isso que elas faziam. É isso que você colocou da heroína. Né? Então, heroína. Nós, trabalhando com a codependência, a gente se depara muito com a heroína. É a mulher que faz tudo, porque a mulher, quando ela percebe, ela está fazendo tudo. E aí o marido volta a trabalhar, volta, né, e quando assim, uma semana sem beber, a pessoa já tem outros cuidados físicos, e penteia o cabelo, e passa perfume, vai para o grupo, essa mulher já fica, primeiro desconfiada, com ciúme. Isso mesmo. Mas depois começa, esse marido arranja um emprego, começa novamente a prover o lar, a casa, e aí essa mulher começa a pensar, e agora? O que eu faço? Porque ela acostumou a cuidar do outro. E tinha essa necessidade, não é? E por que cuidar do outro? Porque não quero olhar para mim, não quero cuidar de mim. Né? Então, cuidar do outro é um ganho, às vezes. Sem dúvida. E o que fazer, então, a codependente quando se percebe que entrou nisso? Então, quando você se percebe codependente, primeiro é a admissão, né? Primeiro é o que a gente vê em todos os grupos, esse primeiro passo da admissão. Eu sou impotente diante disso e eu preciso de ajuda. E como procurar essa ajuda, né? Onde procurar essa ajuda? Primeiro lugar, tirar essa coisa moral. Ah, não, sozinha eu consigo. Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer... Não vai, não vai. Então, é pedido de ajuda. Quando você pensa em pedir ajuda, a ajuda chega. Né? Quando você se predispõe a pedir ajuda, essa ajuda chega. Então, nós temos diversos grupos, né, que são grupos gratuitos, né, que funcionam em várias cidades. O que o Cláudio acabou de falar, que é o Al-Anon, né? Então, esse grupo funciona geralmente junto, onde funcionam os AAs, o grupo de Amor Exigente, que é um grupo fabuloso. Soube até agora que já existe um programa no Amor Exigente sobre essa prevenção, né, essa educação para prevenir o uso. E Amor Exigente, o Al-Anon, Naranon. E Naranon, né, que são os familiares de narcóticos, a Pastoral da Sobriedade. Então, são diversos grupos. A Instituição Cláudia Manso. A Instituição Cláudia Manso, que tem reunião todos os dias. Que eu soube agora também. Eu não sabia que tinha todos os dias, sempre. Mas eu antes soube. Tinha até durante o dia. Durante o dia, para dependentes e para familiares. Hoje só temos 2 dias da semana à tarde, mas à noite não fecha. Todos os dias. Todas as noites. Eu fiquei muito surpresa, né? Eu fui fazer uma palestra lá em São Caetano o ano passado, e aí estava lotado, né? E um teatro, assim, lotado. Eu falei, meu Deus, como pode? Porque, assim, os grupos de codependência não têm essa força, né? E uma força mesmo, lotado, e pessoas que trabalham ali no grupo voluntariamente. Fiquei muito impressionada mesmo, né? Então, procurem o grupo, porque funciona. E aí tem, né, o governo oferece no CAPS-AD um acompanhamento para a família, então... Vale a pena dar uma procurada, ver, né, o que se pode ser feito, né, na parte governamental. E também as terapias, né, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, a psicoterapia familiar. Né, mas a gente tem diversos recursos, mas precisa pedir ajuda. Precisa, né, porque o que acontece dependente e codependente? Essa negação, né, a doença não existe, coloca um pano em cima, então, enquanto não se joga a toalha, né, fica difícil. Verdade. 1 minuto para suas considerações finais para o nosso telespectador. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, acompanho o trabalho do Cláudio, mesmo sem ele saber, eu acompanho esse trabalho já há muitos anos, né, então eu sei que eu estou num lugar
que fala de recuperação de verdade, né? Sei quantas pessoas já passaram por ele e deixaram de morrer, né? Então, eu vi recuperações maravilhosas, né, nessa instituição. Então, estou muito feliz de ter sido convidada para falar um pouquinho aqui dessa minha experiência. E falar que funciona, né? Funciona. Tem caminho para a dependência química, né? Tem tratamento para a dependência e tem tratamento para aquele que sofre por conta do outro. Mas preciso admitir, olha, minha vida está ruim, essa pessoa aqui está confundindo um pouco a minha vida. Eu preciso admitir isso, que eu preciso de ajuda. Quando eu admito isso, aí o caminho fica fácil. Parabéns, doutora Kátia. Se tornou uma doutora, realmente. Que beleza, hein? Amei o seu depoimento. Assim, não só o seu depoimento, mas basicamente a sua experiência em grupo. Assim, e fico feliz, né, telespectador, uma vez que ela fez, há 15 anos atrás, o estágio na nossa casa. E acompanhou, esteve em nosso auditório. Realmente acontece todas as quintas-feiras, na Avenida Goiás, número 300, a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo nos empresta, nós estamos há uns 25, 27 anos que eles nos emprestam um auditório. Nós temos hoje não menos de 70 familiares que se tornaram, dentro do programa de Amor Exigente, coordenadores de salas. Então, todos os dias são coordenadores, casais diferentes, dão também essa cobertura na chácara, divide-se em salas, que nós temos 3 salas, 4 salas diariamente, principalmente nas segundas-feiras, que se subdivide em grupos. Então você está convidado a conhecer a nossa casa. E dizer que a instituição Cláudio Amâncio também dá apoio não só à família, como a dependentes químicos de todas as substâncias. Esse programa também tem apoio da Igreja Batista Betel, através da palavra do pastor Getúlio, que abre o nosso programa praticamente, daqui do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo de São Caetano, e agradecemos a todos vocês que participam, continuam ligando, tirando as suas dúvidas, e convidamos toda essa rede de anônimos, programas para a família, que é coisa maravilhosa. Mande o seu tematista, mande aquela pessoa que gosta de falar sobre o assunto, que nós teremos assim, um grande prazer de recebê-lo em nosso programa. O nosso muito obrigado e até o próximo programa.